Agora foi. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Epístola aos Hebreus, quero fazer menção aqui, enquanto você procura, todos os nossos visitantes, tá bom? Irmãos, fiquem muito à vontade entre nós. Nós nos sentimos muito felizes em estar recebendo cada um de vocês aqui. É sempre um prazer receber os irmãos aqui. Aqui do meu lado direito tem a família do irmão aqui. Eu não os conheço de nome, só do Facebook quando eles vêm aqui. É muito bom receber vocês aqui, tá bom? Sintam-se sempre à vontade quando vocês quiserem comparecer e cultuar conosco. Nós estamos aqui de portas abertas esperando vocês. Amém? Cadê o Tyson? Então, o Tyson também ali com a sua esposa, sua família. É um prazer receber vocês aqui também. Fique à vontade. Aqui do meu lado esquerdo tem alguém que está nos visitando? Levante a mão assim se tem alguém que está nos visitando. Não, todos são nossos. Então vamos lá. Queridos, o nosso tema hoje é Jesus, padrão de justiça. Terça-feira passada falamos Jesus, o Senhor dos anjos. Foi uma mini aula de angelologia, né? Falando sobre a superioridade do Senhor Jesus acima de todo principado, todo potestade, todo anjo. E hoje a nossa série de mensagens temáticas sobre a Epístola aos Hebreus vai falar sobre o padrão de justiça de Cristo. E o texto base que eu quero usar é Hebreus, capítulo de número 1. Pode colocar aí para mim, por favor. Versículo de número 8 e versículo de número 9. Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 8 e versículo de número 9. Esse texto eu quero usar como base, que diz assim, ó: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade e cetro do seu reino. Amaste a justiça, preste atenção nesse versículo, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria ou de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Meus irmãos, os cristãos hebreus do primeiro século, quando eles se converteram a Cristo, eles foram homens certos, e eles permitiam que Cristo fosse a motivação primária deles. Eles aprenderam muito rápido a amar os padrões de justiça de Deus e a odiar a iniquidade. Assim viveram os primeiros cristãos. Baseado nesse pensamento, os primeiros cristãos, eles buscavam se parecer com Cristo, andar como Cristo e ter o seu padrão de ética, de moral, de justiça parecido com o de Cristo. E quando o Senhor Jesus ele esteve aqui encarnado, na verdade ele está eliminando todas as desculpas que nós possamos dar, porque todas as obras que ele realizou foi na força e no poder do Espírito, mostrando que os milagres, os sinais, as manifestações, agora foi. Queridos, então o que acontece? Jesus ele vai realizar todas essas obras na força do Espírito. Existia uma profecia messiânica, olha aqui para mim, existia uma profecia messiânica, coloca Isaías capítulo 11, versículo de número 1 e versículo de número 2, coloca o versículo de número 1, que do tronco de Jessé sairia um rebento e que haveria um renovo. Na verdade, essa profecia aqui é uma profecia de esperança para o povo de Deus. Por quê? O profeta Isaías, quando lança essa profecia, ele está falando praticamente de um reino, sul e norte, dois reinos que acabaram, né? Vieram muitos reis, todos esses reis recebiam essa unção com óleo. Preste atenção nessa expressão, unção com óleo, porque ela vai ser chave para o nosso texto de hoje. E essa unção com óleo, ela era uma unção especial, que na cultura de Israel, e para quem ela foi derramada, não poderia ser usada em qualquer pessoa. Não era qualquer pessoa que poderia usar essa unção. Então, essa profecia aqui está falando de um rei que viria superior a todos os outros reis que vieram. Nós sabemos, quando nós estudamos o Antigo Testamento, que no reino do norte não teve nenhum rei bom, mas que no reino do sul ainda
ainda prefiguraram ali 7 ou 8 reis que fizeram a vontade de Deus. Só que essa profecia aqui está dizendo que esse Messias que vem, a palavra Messias significa ungido com óleo, o ungido que vem de Davi. Na verdade é aquele que viria restaurar Israel em cima de todas as profecias dos 4 profetas maiores e dos 12 profetas menores. Agora coloca o versículo de número 2. Só que se você observar o versículo de número 2, essa unção que foi derramada sobre esse tronco, sobre essa raiz de Jessé, que é Cristo Jesus, está dizendo que sobre Cristo vai repousar o Espírito. E olha só as qualidades que Cristo vai vir. Ele vai ter o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza e o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. É como se Isaías estivesse dizendo assim, é impossível esse rei tomar uma decisão errada. Era para você ter dado glória a Deus nisso aí. Por quê? Porque sobre ele vai estar todo o conhecimento, o entendimento do Espírito Santo. Ou seja, o povo agora iria receber um rei que teria conhecimento, sabedoria, discernimento, entendimento. Ele estaria com a plenitude do Espírito. Outro ponto que é fundamental para a gente compreender. Na antiga aliança, nós sabemos que essa ação do Espírito Santo, que é chamado de Ruá, que no entendimento deles era uma emanação de Deus, ela estava sobre a vida de algumas pessoas. Por exemplo, você vai ver a manifestação do Ruá em Moisés, você vai ver a manifestação do Ruá em alguns sacerdotes, você vai ver a manifestação do Ruá em alguns reis, mas era uma manifestação limitada, não era totalmente como é hoje para nós no tempo da graça, segundo a profecia de Atos 2, que ele está fazendo uma citação do profeta Joel. Agora preste atenção, o Espírito Santo e a sua plenitude, segundo esse texto aqui, ele está sobre o ministério de Cristo Jesus, sim ou não? Só que nós podemos também receber essa porção do Espírito Santo. É claro que não no mesmo nível de Cristo, né? Não tem como a gente alcançar o nível de Cristo, nem mesmo o nível dos apóstolos, muito menos o nível dos profetas. Não tem como a gente, mas tem como o Espírito repartir sobre o nosso ministério, nos capacitar de tal forma para que em nós e através de nós o reino dos céus seja proclamado. E pastor Narciso, como é que eu vou adquirir um padrão de justiça? Como é que eu vou ter? Por que Cristo deve ser o meu padrão de justiça? Preste atenção. A carta aos Hebreus também vai afirmar uma coisa interessante. Ela vai afirmar que Deus depositou em Jesus uma unção diferente. Coloca para mim João capítulo 16, versículo de número 13. Até o versículo de número 15. Leia comigo o texto, por favor. Quando vier, porém, o Espírito da verdade. Se você observar, antes de você ler, olha aqui para mim, antes de você ler. Vocês vão observar que Jesus só começa o seu ministério terreno após o seu batismo ali com João Batista. E ali, quando ele está recebendo uma capacitação do Espírito, ele vai receber essa plenitude. Esse termo é plenitude, que dá a entender como um compartimento que está transbordando de uma água ou de uma coisa. Você sabe que o Espírito não é um líquido, muito menos um vento, que ele é uma pessoa. Você é ensinado. Mas aqui você vai observar que em Cristo tem todo o poder. Olha o que ele vai dizer, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Essa promessa aqui é para crente salvo. Tem algum aqui? Amém. Quando vier, porém, o 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Último versículo. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Olha o que Cristo falou. Eu recebi a porção completa do meu Pai, mas eu vou dar para vocês, glória, e vou compartilhar. Irmão, nós só vamos conseguir ter um padrão de justiça, ser boas pessoas morais, se a gente tiver cheio dessa porção do Espírito Santo. Fora isso, não tem como nós conseguirmos. Você pode ir para a da sociologia, ela pode te ajudar em alguns pontos? Pode, mas não pode resolver. Você pode falar da psicologia, um psicólogo pode te ajudar em alguns pontos? Pode, mas ele não pode resolver. Deixa eu te perguntar uma coisa, desde quando ONGs, como a ONU e outras entidades, tentam resolver o problema da fome, da guerra, de coisas que acontecem de forma mundial e não conseguem? Por quê? Porque para você que conhece as Escrituras, você sabe que o problema está enraizado no pecado. E o pecado não pode ser vencido com coisa material, é algo espiritual. E só uma pessoa regenerada, glória, ela pode entender
o padrão de justiça que é necessário. Só que preste atenção. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 9, ele está comparando Hebreus 1, 9 com Isaías 11, versículo 2, você vai perceber, você vai receber de Deus o que você puder. Por exemplo, por que Cristo, olha que coisa interessante aqui, antes de falar do que essa unção significa, por que Cristo recebeu uma porção maior e nós não recebemos ou não conseguimos receber uma porção tão grande? Primeiro, Cristo optou de forma voluntária, olha isso, Cristo optou de forma voluntária aborrecer, odiar tudo que é contra Deus, pecado, injustiça, infidelidade, mentira, e ele entendeu dentro de si que o que ele tinha que fazer era obedecer a Deus em um padrão moral. Ou seja, agradar a Deus em tudo, isso estando como homem. Porque Cristo estava capacitado para receber toda aquela plenitude? Porque a natureza dele clamava por justiça. Por o quê? Só que a nossa natureza, ela clama por pecado. Olha isso, não tem como você receber algo que você não está capacitado para receber aquilo. E você vai entender isso muito bem comigo. Agora preste atenção, pastor Narciso, o que essa unção significava? Como significava essa unção? Olha, quando eu retorno lá atrás no sacerdócio levítico, irmão, me dê sua atenção, por favor. Quando eu retorno lá atrás no sacerdócio levítico, eu vou observar que esse óleo, ele era um óleo especial e ele era preparado de forma especial. Como esse óleo da unção que era derramado sobre a cabeça do sacerdote, de um rei ou de um profeta era feito? Ele era feito da seguinte forma, presta atenção. Eles pegavam ervas picantes e eles amassavam essas ervas picantes com óleo. E quando eles amassavam ervas picantes com óleo, esse óleo se tornava um óleo aromático. Era aquele óleo que exalava um cheiro gostoso, um cheiro maravilhoso. Outro ponto, esse óleo não poderia ser usado para nenhuma fórmula, para mais nada. Ele só poderia ser usado para o sacerdote e para sua unção. Se quisesse usar um outro tipo de óleo, se quisesse usar óleo, tinha que ser um outro tipo de óleo, porque dessa forma que era usada para o sacerdócio, era exclusivamente para o sacerdócio e para mais nada. Outro ponto, era uma representação vívida da vinda do Espírito Santo. E olha só homens, se você não der glória nessa, está estreito agora. Só recebia essa unção homens, quando eu falo homem eu me refiro a toda raça, homem e mulher, com ministérios especiais. Só poderiam receber essa graça de Deus no Antigo Testamento homens que tivessem um ministério especial, que fosse destinado para alguma coisa. Coloca Levítico capítulo 8, versículo 30. Quando o primeiro sacerdote de Israel está sendo aqui ungido, olha o que Moisés vai dizer aqui, ó. Tornou Moisés também do óleo da unção, esse óleo que eu acabei de te falar, ervas picantes amassadas com óleo que dava aquele cheiro gostoso, o ambiente ficava todo cheiroso, sim ou não? Alguns estudiosos dizem que quando a rainha Esté chegava no palácio, o cheiro dela ia a muitos metros, que ela era muito cheirosa. Cadê as irmãs que gostam de se perfumar aí? Digam amém. Ela era muito cheirosa. Elas usavam especiarias muito, muito fortes. Ó. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes. E consagrou Arão e suas vestes, seus filhos e as vestes de seus filhos. Aqui na unção de Arão, já tem esse óleo misturado com o sangue. Agora preste atenção nisso aqui. Primeiro ponto, lembre comigo isso aqui, olhe para mim aqui, ó. Essas ervas, esse óleo especial, diga óleo especial. Não faça melhor, diga unção especial. Primeiro ponto, ó, não podia ser usado para mais nada. Tem gente que quer pegar a unção de Deus, que é para ser usado em benefício do reino, do altar, do serviço, e quer usar essa unção para benefício. Lembre que a unção de Deus você não usa para ti. A unção de Deus, olhe para o seu irmão, você usa para esse irmão que está sentado do seu lado. Deus te capacita, te enche de dons, te dá essa unção para você usar para Ele, para o crescimento e desenvolvimento do corpo, sim ou não? Segundo ponto, escuta aí. Essa unção especial, ela era representação e só vinha sobre pessoas especiais. Tem pessoas que não têm essa unção. Tem dinheiro, tem carro, tem fama, tem nome, tem seguidor, tem like, mas não tem essa unção.
Oh, glória. E uma vez alguém, em Atos dos Apóstolos, eu gosto de Bíblia, quando Pedro estava lá, passou diante de Pedro, e quando viu Pedro repreendendo um demônio, fazendo sinais, ele falou para Pedro assim: me vende isso. Oh, Jesus. Você não encontra isso no Preço Baixo, no Mateus, no Formosa, no Líder. Isso é algo que é dado. Agora preste atenção. Esse aroma desse óleo, olha isso aqui, irmão, só fala se você dá glória a essa. Está melhorando. Esse aroma desse óleo, ele era tão diferenciado, que quando o sacerdote se aproximava, era impossível não perceber que o sacerdote estava no ambiente, porque a pessoa fazia assim, ó. Sinto o cheiro de alguém ungido. Ah, você não entendeu. Olhe para o seu irmão rápido, que ele está quase dormindo. Me ajuda nessa missão. Não deixe ele dormir, diga assim para ele: querido, não tem como esconder essa unção, porque onde o ungido está, ele exala um aroma. Por exemplo, oh glória, o sacerdote era entendido. Olhe para mim aqui. E quando o sacerdote chegava no ambiente, faça assim, ó. Faça cheiro, irmão. Isso. Aí alguém respondia: eu sinto o cheiro de ungido. Aleluia. Porque o óleo, essa unção, não tinha como manter em segredo. Por quê? Porque dava para perceber. Todo mundo que tem unção dá para perceber. Todo mundo que é cheio dá para perceber. Outra coisa, essa unção tornava evidente. Pergunte o quê? Que aquela pessoa era uma pessoa especial, que aquela pessoa era uma pessoa separada, que aquela pessoa tinha um padrão de justiça, que aquela pessoa decidiu viver os preceitos do Senhor. Oh, glória! Olhe para o seu irmão aí e veja se ele tem cara de ungido. Escuta, olhe para mim aqui. Bora bater nos irmãos que gostam de materializar óleo e vender óleo. Bora. Lembra que um ponto é que esse óleo só poderia ser usado para a unção do sacerdote. Só para quê? Não era qualquer um que tinha acesso. Agora todo crente anda com óleo no bolso. Ah, pastor, isso aqui antes de eu dormir eu me passo para o Espírito Santo me banhar. Vai nessa, meu irmão. Larga de ser sincrético, larga esse sincretismo. O óleo só está simbolizando. Há um texto em Tiago que ele é maravilhoso. O texto de Tiago diz assim, ó: se alguém está enfermo, chame os presbíteros, e eles com o óleo da unção ungirão o enfermo. Aí o cara olha isso aqui e esquece de ler o versículo seguinte. E o versículo seguinte diz: e a oração da fé, e o quê? E o quê? Curará ou sarará o enfermo. Quem cura não é o óleo. E se você for observar o contexto de Tiago, o óleo aqui é medicinal. Viu? É um contexto medicinal. Só que preste atenção. Disponibilidade encontrada. Nós temos que confirmar que o Senhor Jesus recebeu o Espírito que ninguém... Coloca para mim de novo Isaías capítulo 11, versículo 2, rapidinho. Eu quero que você observe nesse texto essas características. Escute. Aqui, olhe para cá, irmão. Aqui sobre o Espírito, ou melhor, aqui sobre Jesus, está todo... É como se fosse assim, ó. O Espírito Santo falasse assim: eu vou te usar mais do que Moisés, mais do que Elias, mais do que todos os profetas. Segura. Mais do que todos os profetas, mais do que todos os reis. Ninguém vai receber essa porção que eu vou te dar. Então nós observamos que o que Cristo tinha, nenhum rei e nenhum profeta, ninguém teve até hoje. Só que preste atenção. Nós temos que confirmar que o que estava sobre Cristo é muito grande, segundo esse texto. Porém, Deus quis compartilhar com você. Oh, glória. Oh, irmão, eu não me contento em falar que Deus compartilha a unção e tu dá esse glória arranhado assim. Se eu falasse, Deus está abrindo uma porta, tu ia sair dando avião aí, eita glória. Olha o que eu estou falando para ti, crente. Que Deus quis compartilhar com você